arte é uma parte importante na decoração. Objetos de arte podem trazer identidade para o espaço, valorizam a composição. E a gente trouxe hoje a designer Branca Escobar para conversar um pouco com a gente sobre como trazer arte para dentro de casa. Obrigada pela presença, Branca. Eu que agradeço, Nara, a oportunidade. Bom, hoje você trabalha nessa área, vendendo, produzindo objetos de arte e comercializando objetos de arte. Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando a pessoa imagina uma peça artística dentro da sua decoração é o custo. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que isso está se tornando mais viável. Existem opções mais viáveis, existem novos artistas, existem peças menores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é viável ter arte em casa. Eu acho que a produção artística brasileira é muito rica, né? A gente tem um país de dimensões continentais, uma pluralidade de cultura, de miscigenação, e isso se traduz em cultura. E ao mesmo tempo é muita gente começando, como você falou, sabe? E se você pegar artistas e a arte desses artistas que estão começando, é super possível você ter gravuras em casa, tapeçarias, enfim, cerâmicas, a um preço acessível, e você ainda está fomentando a cultura do país. Então, é super possível sim, com certeza. Você citou alguns exemplos, então a gente tem fotografia, pintura, escultura, objetos decorativos, peças artesanais. Como que a gente pode ajudar o cliente a escolher uma peça dentro do espaço dele? Qual é o equilíbrio entre o bolso e o espaço que ele tem, a decoração? Como começa essa escolha por uma peça? Eu acho que você tem que conhecer minimamente o seu cliente, né? Porque um objeto de arte não é apenas um objeto estético com um fim prático, não é isso. Um objeto de arte, ele tem uma comunicação, tem uma história por trás, tem um significado. Então, você tem que conhecer o seu cliente e aquilo tem que causar um impacto no seu cliente. Aquilo tem que ter uma sintonia. E essa peça de arte, ela traz identidade ao ambiente. Então, se não há uma conexão da casa com a arte, a coisa se quebra. Então, acho que em primeiro é isso, que haja uma conexão de quem mora com aquela expressão da arte que está sendo mostrada. Existe um valor simbólico envolvido, né? Muito, muito grande. Então, eu acho que é isso que não pode se quebrar. Feita a escolha dessa peça, como que a gente pode pensar em que locais colocá-la, como valorizá-la? Se eu tenho uma peça, um quadro, eu tenho que escolher um lugar de destaque para ele, ou aquilo pode estar incorporado entre outros objetos de menor valor? Eu preciso pensar em ter uma galeria se eu adquirir um quadro, ou eu tenho que pensar em uma estante com muitos objetos de arte? Essa composição, como que ela pode acontecer? Eu acho que isso é de peça para peça, de projeto para projeto. Acho que antes de tudo, aquela obra não tem que combinar, né? Ela tem que ser coerente. Uma moldura de um quadro não tem que combinar com um aparador ou com uma mesa, não é dessa forma, né? Como a gente já falou, é uma expressão que está sendo mostrada. Então, eu acho que você tem que fazer a escolha e ser coerente com o projeto. Você pode sim ter uma parede enorme e fazer uma composição de quadros e obras importantes, com obras de artistas que estão começando, um bordado junto com uma fotografia, pode linkar, pode ter um link, pode ser usado, acho que sim. Ou então os vazios também são importantes. Perfeito. Se você quer dar um destaque para uma peça, por que não usar os vazios e que aquela mensagem seja dita em cima de um sofá, com uma parede vazia e só aquela obra no centro? Acho que sim. Eu acho que tem que ter coerência, é um pensamento de projeto que vai ligar tudo aquilo ali. As pessoas têm muita dificuldade sobre como colocar os quadros na parede, por exemplo, mas eu acho que não existe uma regra, essa é a minha opinião pessoal, né? Essa composição é só uma questão de equilíbrio, né? E cada caso é um caso, eu não posso ter uma regra, uma altura ideal, porque vai depender do pé direito, da altura do sofá. Da iluminação.
Eu acho que tem que colocar e sentir que aquilo está equilibrado e... Eu acho que é mais ou menos por aí, né, sim. o conjunto fazer sentido. É, exato. É o conjunto que tem que ser harmônico e tem que fazer sentido. Acho que é isso. Você trouxe algumas peças e eu queria que você comentasse sobre esses exemplos. Em que ambiente você colocaria? Como você destacaria essa peça? Para que a gente possa exemplificar, para que a gente possa trazer em imagens um pouco do que a gente está conversando. Eu trouxe esse cesto, né, que é o cesto Nós, que fez parte de uma coleção do Nós Somos Feitos de Nós. Então ele tem o significado da coleção também. E ele tem... É uma peça feita manualmente, toda entrelaçada por fio. E essa peça, por exemplo, ela cabe perfeitamente numa mesa, que também é um outro objeto de arte por si só. A outra peça que a gente trouxe foi esse quadro embordado da mesma coleção, Nós Somos Feitos de Nós. Ele tem a delicadeza do bordado, então eu acho que cabe dentro de um quarto. Ele é bordado no linho, tem a textura do linho. É um quadro também que traz uma certa dramaticidade das linhas escorrendo e fazendo esses nós, né, esses embaraços. Então, e além disso tem uma mensagem por trás que eu acho que ficaria legal num cômodo, como um quarto, que é um lugar de recolhimento, de se pensar. Eu acho que cabe em cima dessa cama. É uma peça de arte com valor estético até maior do que uma gravura comprada numa loja que faz isso, né? Então, acho que a questão da originalidade, da autenticidade, né? De ser, ainda que você produza um outro quadro não semelhante, igual, ele nunca vai ser igual. E isso é muito mais significativo, traz muito mais identidade para o ambiente do que uma gravura que vai ser sempre igual. A outra peça que a gente trouxe foi essa aqui em aço oxidado e madeira maciça de base. O nome dela é O Errante, da coleção Os Errantes. E essa peça é uma escultura que dialoga bem numa sala, num escritório, com alguns livros, com uma vegetação, com um vaso. Ela cabe com outros elementos também, ela não precisa ser uma peça de destaque. Ela cabe dentro de um escritório, enfim. A gente trouxe esse exemplo aqui também de composição. Essa forma dessa escultura surgiu de uma aquarela sua? Foi de uma aquarela, exatamente, de um pensamento sobre a gente, sobre a humanidade, né? De como a gente está aqui meio a esmo. E aí eu intitulei Os Errantes, que somos nós, né? Todos meio que um pouco sem rumo, tentando se encontrar, e acho que é um pouco isso, né, que traz a arte. A gente fala da nossa condição humana, de questões filosóficas, existenciais, e aí a gente traz isso também para essa escultura, que tem esse significado. Acho que é importante para as pessoas entenderem que a gente tem muito a ideia da escultura no museu, né? Um objeto grande, com um vazio enorme no entorno dele, só ele sozinho ali, com iluminação e uma plaquinha identificando. Exato. Na verdade, isso pode estar tão mais próximo da gente. A arte pode ser algo muito mais afetivo também, né? Afetivo, democrático. Eu acho que próximo. a arte urbana, por exemplo, é um exemplo disso, né? Você tem o grafite nas ruas, a céu aberto, para que todo mundo veja. Isso. E às vezes é o contrário, né? A rua que vai para dentro de uma galeria, de um museu, como Perfeito. A gente tem hoje em dia. Perfeito, é viver a arte e não tê-la como algo tão distante e inatingível. Exato. Né? Muito obrigada pela sua participação, Branca. Eu agradeço imensamente. Se as pessoas quiserem lhe contactar, como podem fazer? A gente vende, né, produz, na verdade, pequenas coleções com esse significado, como a gente já mostrou aqui, e é no site www.pano.com.br ou então pelo Instagram também, que a gente faz contato direto por lá, que é o pano.rj. Muito obrigada. Obrigada a você. A casa reflete a sua personalidade. Aproveite as dicas e dê um toque especial à sua casa e à sua vida. Design-se.